A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Quero deixar mais uma dica rápida aqui e muito importante em relação ao falar em línguas estranhas. 2 Coríntios capítulo 11, o verso 13, diz assim. Eu gosto sempre de ir logo ao assunto, irmãos, para a gente não perder tempo, porque o que transforma, o que liberta é a palavra de Deus, amém? Eu não tenho que falar nada de mim, eu tenho que falar do Senhor Jesus Cristo, aquilo que a palavra fala, e que nos transforma e que nos liberta. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Coríntios, o capítulo 11, verso 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Presta atenção para você não ser enganado. Começa a pedir ao Senhor discernimento de espírito, para você discernir o que vem de Deus e o que não vem, tá? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Naquela época já havia muitos falsos apóstolos, falsos crentes. Então uma dica aqui muito importante. E não é maravilha o que eles fazem, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura, ele pode usar um presbítero, um pastor, um missionário, uma missionária, um obreiro, seja qual for, ele pode usar. Ele tem essa capacidade de entrar nessa pessoa, se essa pessoa não estiver fazendo a vontade do Senhor. Esse dia eu fui orar por uma pessoa, e essa pessoa foi uma experiência muito boa. Essa pessoa começou a falar em línguas, e na hora o Espírito Santo falou, eu não estou aí. A importância do discernimento de espírito. Não sou eu que estou usando ela. E eu repreendi aquele mal ali, e caiu por terra. Então cuidado, essas igrejas que só tem revelação, não tem palavra. Abre a Bíblia, ela fala de um versículo, duas palavras, está ali falando e fala em línguas. De novo, 2, 3 palavras e fala em línguas. Línguas é um dom. Quem transforma, quem liberta, quem cura e quem salva é a palavra. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas, o inimigo pegou o ponto fraco de muitas pessoas que vão para a igreja para receber uma profetada. Não estou falando que Deus não usa, mas Deus fala pela tua palavra, Hebreus capítulo 1, verso 1. Depois você lê Hebreus capítulo 1, verso 1 e pede para Deus abrir o teu entendimento. Porque você precisa também começar a procurar na Bíblia, para você não ser enganado pelos falsos apóstolos, falsos profetas que já se encontram no nosso meio. Línguas é um dom, não salva ninguém. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. Se você orar em línguas, você está falando em mistério, direto com Deus. Que nem o Satanás e os demônios entendem, muito menos você. Mas Deus entende, você está edificando você. A sua alma, o seu espírito está sendo edificado. Então não confunda falar em línguas. Agora, o que você não pode deixar de ouvir jamais é a palavra de Deus, porque o próprio Satanás se transfigura, tá? Em apóstolo de Cristo, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, ele se passa como uma pessoa do bem. Então, pela bondade, pela misericórdia do Senhor, eu chego em um culto na hora, pelo Espírito Santo, porque quando você começa a andar com Deus, você começa a ficar chato, porque você começa a ter discernimento, você discerne o que vem de Deus e o que não vem, entendeu? Então você não é enganado por falsas doutrinas, falsos apóstolos, que naquela época, 2000 anos atrás, já estavam, você imagina nos dias de hoje. Então fica com a palavra. Não vai nesse negócio de falar em línguas, não. E aí daqui a pouco já lança uma profetada sobre a sua vida, sabe? Nunca fala algo novo, algo que só você sabe, só você e Deus. É sempre a mesma coisa, que Deus tem visto, que Deus tem contemplado você orando na madrugada. Não está orando nada, mentira. Teu coração está ruim, você não consegue perdoar, você não consegue sair do pecado. Então nós temos que ser sinceros, irmãos. Eu quero que você ouça isso daqui, que você pratique a palavra para que você possa ir morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Chega desses falsos profetas que usam línguas estranhas, pessoas sendo possuídas pelo diabo, porque ele se transfigura em anjo de luz. Tem que ler a palavra para você entender. Tem pessoas que não têm vida com Deus, não têm frutos, e sabe que é uma pessoa cheia do Espírito Santo?
Está lá em Gálatas 5:17 a seguir. Obras da carne, fruto do Espírito: longanimidade, demora-se irá, domínio próprio, equilíbrio, paz, gozo, alegria. Uma pessoa, isso é ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que nós vemos hoje são pessoas gananciosas, tudo por dinheiro, e dizendo que está cheio do Espírito Santo. Não caia nessa não. Receba isso daí em nome do Senhor Jesus. Amém.